Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia a todos, que alegria, mais um domingo, estar aqui para transmitir o nosso culto. Nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Que bom saber que podemos cultuar a Deus, uma alegria, uma felicidade imensa todos os domingos, no dia da ressurreição do nosso Senhor, nós podemos glorificar ao nosso Deus, glorificarmos aquele que ressuscitou. Então, que alegria ter vocês nos acompanhando, cultuando conosco. E eu quero convidar vocês então para abrir a palavra, abrir a Bíblia, no Salmo de número 12. Em todos os cultos, nós abrimos um salmo, conforme a sequência dos salmos, e lemos um salmo para abrir, para iniciar, para fundamentar o nosso culto. Salmo de número 12, então, eu peço que vocês abram suas Bíblias, aplicativos, ou acompanhem na projeção, porque o texto vai estar na íntegra aí na projeção. A versão que a gente usa sempre é a Almeida, Revista e Atualizada. Todos os nossos textos aqui na capela, a gente recomenda, porque nós usamos essa versão em todos os nossos documentos de culto, em todo o nosso ensino, a Almeida, Revista e Atualizada. Salmo 12, então, diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar todos juntos. Vamos orar segundo o texto desse salmo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. E nós também falamos, Senhor, como a confissão de fé, ela precisa ser acompanhada da prática em nossas vidas. Senhor, nos ensina, nos ajuda a não termos os lábios mentirosos, a não concordar com a falsidade, a não agir falsamente. Também, Senhor, ajuda-nos a não cooperarmos com a opressão ao necessitado, mas olhar para o necessitado, principalmente nesse tempo de crise, nesse tempo de carências, nesse tempo de necessidade, Senhor, que nós possamos olhar para o necessitado, olhar para o mais pobre, olhar por aquela pessoa que necessita de nossa ajuda, e que possamos sermos realmente cristãos, pessoas que não apenas confessam ou professam a sua fé, mas a praticam. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós oramos, Senhor, por todas as pessoas que agora
nos acompanhem, nos assistem, os grandes, pequenos, os mais velhos, Senhor, os casados, solteiros. Estende a tua boa mão, para que todos sejam edificados, para que todos sejam abençoados, para que a tua boa mão seja com todos, Senhor, que por meio deste culto, Senhor, o teu nome seja louvado e todas as pessoas que assistem sejam também abençoados, edificados para a glória do teu nome. Nós oramos, te bendizemos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, que o Senhor seja exaltado. Meus irmãos, nós vamos agora ter nosso momento de cânticos, então peço também que vocês não apenas assistam, mas cantem junto, as letras dos cânticos vão estar aí na projeção, cantem junto, celebre conosco, cultue conosco, glorifique a Deus conosco neste culto. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te entristecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. E cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te bendizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. E cantarei teu amor para sempre. E cantarei teu amor para sempre. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a mesa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que
encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Louvado seja o Senhor, louvamos ao Senhor. Que dia alegre, que dia feliz, que momento alegre, que momento feliz é o momento do culto ao Senhor. Nós vamos agora ao momento das nossas confissões e vamos começar com a lição do Breve Catecismo. Nós usamos as lições do Breve Catecismo de Westminster na nossa catequese, no nosso ensino da palavra, no nosso discipulado. A pergunta 107 é a seguinte: o que nos ensina a conclusão da oração dominical? A resposta: a conclusão da oração dominical, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Vamos novamente à pergunta e à resposta. O que nos ensina a conclusão da oração dominical? Todos juntos respondem? A conclusão da oração dominical, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Os textos para fundamentar, para contribuir com essa resposta, se encontram em Daniel capítulo 9, versos 18 e 19, que diz: inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. E não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 1 Crônicas 29, 11 ao 13. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E 1 aos Coríntios 14, 6. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois das tuas ações de graças, visto que não entende o que dizes? Então, meus irmãos, nessa lição, esse final da oração dominical, final da oração do Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém.
aqui nós somos levados a glorificar a Deus, nós somos levados a exaltar ao Senhor, nós somos levados a reconhecer a majestade, a soberania do Senhor, e nós somos levados a reconhecer que quando o Senhor ouve a nossa oração, é por causa dEle, é por amor do Seu nome que Ele está nos ouvindo. Por isso nós precisamos sempre bendizer e glorificar o Seu nome e sempre saber que o amém que nós damos, que nós proferimos, está dizendo da certeza, está falando da certeza de que nós somos ouvidos. Louvamos a Deus por Seu amor. Vamos aos 10 mandamentos, meus irmãos. Repitam comigo mandamento após mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, vamos voltar a falar sobre o 6º mandamento: não matarás. E eu quero fazer um apelo aos irmãos que continuem se cuidando e cuidando também uns dos outros, cuidando do próximo, cuidando da família. É lindo aqueles que ainda têm os pais vivos, cuidar dos seus pais, honrar os seus pais, como diz o mandamento também. Mas nesse tempo, meus irmãos, principalmente cuidar da saúde um dos outros, mas cuide da sua saúde também. Cuide da sua saúde também. Eu tenho falado aos irmãos nesses tempos de pandemia, e nessa semana, justamente nessa semana, a nossa cidade aqui da Capela Missional, Porto Alegre, e as cidades vizinhas, estão em alerta máximo por causa do Covid-19, e eu quero recomendar, aqui baseado no 6º mandamento, saia somente se for necessário no final de semana, saia protegido, quando chegar também, cumpra todos os protocolos, porque isso com certeza é uma forma de hoje cumprir este mandamento: não matarás. Isso é bom, isso é recomendável e isso com certeza glorifica a Deus. Vamos também, meus irmãos, ao credo apostólico, essa confissão tão linda da igreja, que a igreja recita, a igreja do mundo inteiro, em muitos lugares, recitam este texto, que é o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico. Vamos repetir junto, então, nós vamos recitar todos juntos o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. No credo apostólico nós temos um ensinamento completo, apesar de ser
em poucas linhas, bem resumido, nós temos um ensinamento completo daquilo que o cristianismo crê. A fé cristã está perfeitamente resumida no credo apostólico. E sobre essa questão, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, também ressurreição do corpo e na vida eterna, eu quero dizer, né, assim afirmar sobre todas as questões religiosas, teológicas também, que envolve a questão dos últimos dias, dos últimos tempos. E essa semana, além do Covid-19, houve um terremoto no México, uma nuvem de gafanhotos na Argentina, enfim. E aí há uma neurose pela vinda de Jesus, e as pessoas querem saber se Jesus está voltando, e se já é o fim do mundo, já é o fim dos tempos, Jesus vai voltar. Irmãos, a nossa maneira de ver, a nossa espiritualidade, não é uma espiritualidade ansiosa, mas de esperança. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar no final dos tempos, no final da história, para implantar o seu reino eterno com a igreja. E é um reino eterno, mas até lá, não há o que nós esperarmos para se cumprir, porque tudo que tinha que se cumprir se cumpriu na cruz de Cristo. O sinal da segunda vinda de Jesus foi a sua morte na cruz. Desde então, a qualquer momento, Jesus poderia voltar para implantar o seu reino. Porém, ele deixou a igreja com a missão, pregar o evangelho. E esta é a nossa missão, e é só o que nos interessa. Pregar o evangelho, pregar a esperança baseada na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Até lá, vivamos a nossa vida confessando. Ele um dia virá para julgar os vivos e os mortos, mas até lá, o que vale é a comunhão dos santos e a pregação do evangelho em paz para a glória de Deus. Amém? Vamos nos preparar para o sermão. Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa série de sermões sobre os personagens da cruz. E hoje nós vamos para o terceiro sermão dessa série, onde nós, por meio dos personagens da cruz, nós também nos vemos nesses personagens, porque também nós somos personagens da cruz. Nós estávamos representados em cada um desses personagens que fizeram parte da gloriosa paixão de Cristo. E hoje, sermão número 3, Herodes, o homem que foi ignorado por Jesus. E o nosso texto se encontra em Lucas, capítulo 23, do verso 8 até o 12. Nós, mais uma vez, vamos ler na versão Almeida atualizada, revista atualizada. O texto vai estar na projeção, e acompanhe essa leitura, e depois nós vamos fazer a exposição dela com as suas lições, que certamente terão a ver com a nossa vida. O texto então diz assim, Lucas capítulo 23, verso 8 ao 12. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito e queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Meus irmãos, que a graça de Deus seja conosco,
e que esse sermão seja extremamente eficaz para a transformação da nossa vida, para a nossa edificação. No sermão anterior, nós vimos que Jesus foi levado para Pilatos para ser julgado. Mas Pilatos, e nós vimos no sermão anterior, o Pilatos, o homem que não soube ou não sabia o que fazer com Jesus, Pilatos quis evitar a todo custo tomar uma posição. E uma das fugas de Pilatos foi enviar Jesus a Herodes. Agora, quem era Herodes? Herodes era filho daquele Herodes, pai deste então. Herodes era filho daquele Herodes que mandou matar todos os meninos recém-nascidos, de até 2 anos na época, recém-nascidos, e meninos também de até 2 anos na época do nascimento de Jesus. Aquele Herodes, pai, era conhecido como Herodes o Grande. Esse Herodes agora, o filho, era conhecido como Herodes Antipas. Herodes, na verdade, era um rei deposto, ele não tinha uma função assim de rei, não tinha uma autoridade, ele guardava apenas o título, porque ele, entre tantos acontecimentos, ele havia mandado matar João Batista, e ele havia tomado a mulher do seu irmão, e João Batista, então, ele condenou essa atitude. E Herodias, a mulher, sugere à sua filha que peça a cabeça de João Batista em uma bandeja. E Herodes, ele costumava, segundo Marcos capítulo 6, verso 30, Herodes costumava ouvir as pregações de João Batista. Ele se impressionava com as pregações de João Batista, ele costumava ouvir João Batista. Mas Herodes também, ele odiava a Jesus e ameaçava-o de morte. Nos evangelhos nós vemos esta cena se repetindo. Agora, logo que Jesus entra no palácio, Herodes se alegra e procura interrogar a Jesus. Ele esperava também ver Jesus fazer algum milagre, ele queria muito ver Jesus fazendo algum milagre. Agora veja a cena, meus irmãos, Jesus era um pregador, ele era extraordinário, a fama dele era uma coisa impressionante na cidade de Jerusalém e naquela região toda. E ele falava para anunciar as boas novas de salvação a todos. E Jesus falava bastante, ele pregava bastante, ele vivia ensinando. Até diante de Pilatos, Jesus falou da sua missão. Diante de Pilatos, Jesus pregou, ele falou sobre a verdade, o que era a verdade, falou sobre o seu reino. Mas o que impressiona, meus irmãos, aqui, e é muito impressionante, foi o silêncio solene e triunfal de Jesus diante de Herodes. Diante de Herodes, o texto diz que Herodes interrogava a Jesus, verso 9, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Perante Herodes foi uma espécie de sermão sem palavras, porque foi um silêncio eloquente. Foi um silêncio impressionante. E nós podemos dizer que foi esse silêncio de Jesus diante de Herodes, foi um dos mais eloquentes sermões de Jesus. Porque diante de Pilatos, Jesus fala com firmeza e clareza. Diante de Herodes, Jesus guarda um absoluto silêncio. Agora, nós podemos buscar as razões por que Jesus não falou com Herodes, por que Jesus fez silêncio com Herodes, por que Jesus ignorou Herodes. O título do nosso sermão, Herodes, o homem que foi ignorado por Jesus. Por que Jesus ignorou Herodes? Nós chegamos a algumas conclusões. Acompanhe, então, essas conclusões. Em primeiro lugar, meus irmãos, Herodes havia ignorado a Deus. Ao contrário de Pilatos, que ouvia Jesus pela primeira vez, Herodes já tivera suas oportunidades. Por isso, Herodes havia ignorado a Deus. Herodes havia ignorado a Deus. Herodes havia ignorado a Deus.
Ele ouvia as pregações de João Batista. Ele ficava impressionado com as pregações de João Batista. Mas por causa da luxúria, ele manda cortar a cabeça de João. Então, aqui está a grande razão do silêncio de Jesus. Herodes havia ignorado a Deus. Veja o que aconteceu com Herodes. Em primeiro lugar, Herodes ignorou a oportunidade dada por Deus. Ele ouviu a palavra. Deus falou com ele por meio das pregações de João Batista. Deus falou através de João Batista. Ele ouvia João Batista, que foi, segundo Jesus, o maior dos profetas. Ele ignorou totalmente a pregação que ouvira. João Batista foi o maior dos profetas porque ele foi o último profeta que pregou sobre a vinda de Jesus como o Messias, como o Salvador. E ele ignorou a pregação que ouvira. Ele ignorou totalmente a pregação que ouvira. Mas Herodes também ignorou a mensagem de Jesus. Ele perdeu a oportunidade. E quem ignora a oportunidade, perde a oportunidade. Herodes não quis saber de consertar sua vida. E que lição impressionante essa que nós recebemos por meio dessa constatação de que Herodes ignorou a oportunidade dada por Deus. Quem ignora a oportunidade, perde a oportunidade. E Herodes teve a oportunidade, ignorou a oportunidade e perdeu a sua oportunidade porque ele não quis consertar a sua vida. Em segundo lugar, Herodes preferiu seu próprio caminho, ignorando o caminho de Deus. Herodes preferiu seu próprio caminho, ignorando o caminho de Deus. Sendo uma autoridade, tendo o título de rei, ele deveria ter o coração arrependido, ele deveria fazer o que era correto. Ele, porém, ele seguiu a conduta cruel de seu pai. Ele manteve aquela atitude arrogante, orgulhosa, pomposa do seu pai, porque o seu pai havia sido um grande rei, grande, pelo menos, na própria construção do seu personagem. Mas Herodes, o Herodes, o pai, havia feito algumas coisas que o deixaram notório. E uma delas foi a construção, né, a reforma do templo que ele iniciou. Porém, esse Herodes Filhos, o Herodes Antipas, ele adulterou e ele se afastou cada vez mais da razão espiritual. Ele se manteve na luxúria, ele se manteve no pecado, ele amou o pecado, e ele amou a morte, ele era espiritualmente morto, o seu coração estava fechado, ele era um porco que se sujava cada vez mais. E que lição impressionante nós temos por meio disso, e que coisa dura para a vida, coisa triste para a vida, coisa terrível para a vida, é ignorar a oportunidade que Deus dá. E Herodes, ele ignorou a oportunidade, coisa triste, coisa terrível, coisa como que podemos dizer, o fim de tudo, a tragédia maior é ignorar o caminho de Deus e seguir o próprio caminho, ignorar aquilo que Deus quer e fazer a própria vontade. Esse é o caminho da morte, esse é o caminho da destruição, esse é o caminho da perdição, o caminho que não há volta. E exatamente essas duas coisas Herodes fez, ignorou a oportunidade dada por Deus, fez seu próprio caminho, e isso foram dois sinais da sua ignorância, o fato de ele ter ignorado a Deus. E Jesus então o ignora, porque antes ele ignorou a Deus. Herodes, ele perde a oportunidade. Herodes, na sua atitude arrogante, orgulhosa, pomposa,
ele se afastou cada vez mais de uma vida que ele podia viver, de um rei arrependido, de um rei justo, de um rei que fizesse a vontade de Deus. Ele se afastou totalmente devido à luxúria e à perdição do seu coração. Então, meus irmãos, foi isso que aconteceu com Herodes. Agora eu quero ir para o meu segundo ponto. Nós vimos no primeiro que Herodes havia ignorado a Deus. Agora eu quero ver que Herodes, tendo ignorado a Deus, foi ignorado por Jesus. Herodes, tendo ignorado a Deus, ele foi ignorado por Jesus. Essa foi a causa do silêncio de Jesus. Essa foi a causa do desprezo de Jesus por Herodes. Herodes, ele tenta interrogar, aqui diz, de muitos modos o interrogava. Porém, Jesus, porém, nada lhe respondia. Essa foi a causa de Jesus ignorar totalmente Herodes. Herodes havia ignorado a Deus. A graça havia passado pelo coração de Herodes, mas já tinha ido embora. Meus irmãos, nós cremos na predeterminação de Deus, nós cremos na soberania de Deus sobre a vontade humana, nós cremos na soberania de Deus sobre o livre-arbítrio humano. Logo, o livre-arbítrio humano está condicionado à soberania de Deus, ele não é livre. Nós cremos nisso, nós cremos que Deus determinou as coisas, nós cremos na predestinação dos salvos, nós cremos em tudo isso. Mas nós estamos analisando os personagens à luz deles mesmos, à luz das resoluções humanas, à luz da humanidade, à luz da história, à luz dos acontecimentos. Então, é nessa perspectiva que nós estamos analisando os personagens. Por isso, nós podemos afirmar que a graça havia passado pelo coração de Herodes, mas já tinha ido embora. O silêncio de Jesus diante de Herodes foi uma dura pregação da lei divina. Herodes não era mais digno da graça de Deus. Aqui, nós não estamos afirmando também que alguém seja digno da graça de Deus, porque a graça de Deus ela é gratuita, ela não é merecida, ela é derramada no coração indigno. O que nós estamos falando aqui é que Herodes não era digno da graça de Deus, porque ele ao receber sinais da graça de Deus, ele rejeitou, ele pisou em cima, ele simplesmente tratou com mais absoluto descaso, ele desvalorizou aquilo que tinha mais valor. Então, o que aconteceu com Herodes é que ele não era mais digno da graça de Deus. Mais uma vez, eu quero dizer, não que alguém seja digno, mas no sentido de que ele despreza, que ele pisa em cima, que ele rejeita, logo ele não receberia mais a graça de Deus. E o que aconteceu com Herodes pode acontecer com todos aqueles, preste atenção nisso, essa é uma dura lição para cada um de nós. O que aconteceu com Herodes pode acontecer com todos aqueles que, ouvindo a palavra, tantas vezes não obedecem a ela. Herodes foi ignorado por Jesus porque o ignorou antes. Herodes foi ignorado por Jesus porque o ignorou antes. E aqui nós também queremos apresentar duas lições. A primeira é que o tempo da graça na vida de uma pessoa pode passar. O tempo da graça na vida de uma pessoa pode passar. Deus recomenda na sua palavra: não dê pérolas aos porcos. Deus não dá. Deus fala, Deus adverte, Deus corrige, Deus insiste, mas tem um tempo em que Ele entrega à pessoa a dureza do seu coração. É isso que está escrito, por exemplo, num texto longo, num texto duro, em Romanos capítulo 1, capítulo 2, tem um tempo em que Ele entrega à pessoa a dureza do seu coração. Deus entrega a pessoa ao seu próprio pecado. A ignorância da pessoa
a conduz à desgraça, a vida de pecado, a vida de luxúria, a vida de prazeres, endurece o coração da pessoa. O que mais cauteriza a consciência de uma pessoa, o que mais afasta a pessoa da graça de Deus é a sua permanência, a sua insistência na vida de pecado praticado. Então, o desprezo à graça coloca a pessoa diante de sua opção. O que leva a pessoa a afundar-se cada vez mais no pecado, a afundar-se no erro, a afundar-se na rebeldia, é cada vez mais ela praticar aquilo aí, o coração vai endurecendo, ela vai desprezando a graça de Deus em troca dos seus prazeres, em troca da sua luxúria, em troca da sua opção de vida. E o pecado de ignorar a palavra, tardar a correção da vida, desprezar a correção da vida, desprezar a bênção de Deus, pode levar a pessoa a perder o tempo da graça em sua vida. Porque quem perde o tempo da graça, perde a bênção. E mais uma vez aqui eu quero dizer que nós estamos falando da perspectiva humana, da perspectiva da vida prática, da perspectiva da nossa vida linear, da nossa vida do dia a dia. Porque a palavra de Deus, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, olha só, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Também, Romanos capítulo 3, verso 12, diz assim, ó, tendo cuidado, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês perverso coração de incredulidade que afaste do Deus vivo. Tendo cuidado, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês perverso coração de incredulidade que afaste do Deus vivo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos adverte que não haja um coração perverso em nós, que não haja um coração incrédulo em nós, que não haja o endurecimento do coração que venha nos afastar do Deus vivo, porque pode ser que a pessoa, nós não estamos falando aqui nem mesmo em perda de salvação, nós cremos que a salvação é para sempre, nós cremos que aquele que é eleito por Deus, aquele que é chamado por Deus, ele não vai apostatar da fé definitivamente, ele não vai apostatar da fé até o fim, não, mas nós cremos que sim, pode acontecer, que pessoas ao se afastar da graça de Deus vivam um tempo, uma vida tão miserável, mas tão miserável, mas tão miserável, que parece que ele nunca conheceu a graça de Deus na vida. E é isso que esta lição quer ensinar, quer passar para cada um. Em segundo lugar, meus irmãos, o tempo da bênção na vida de uma pessoa pode passar. O tempo da bênção na vida de uma pessoa pode passar. Olha, nós vimos que no ponto anterior, sobre a graça de Deus que pode passar. Mas agora nós estamos vendo a bênção. A bênção é a consequência de uma vida na graça de Deus. E o tempo de Herodes havia passado. Tem um tempo que Deus nos chama. Ele nos atrai, Ele nos procura. Ninguém vai a Deus se Ele não nos chamar. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. E em João capítulo 6, naquele texto longo, capítulo 5 e 6, a grande lição ali é que o Pai é que atrai, é que é Deus que chama e ninguém se converte, ninguém crê, ninguém vai a Jesus se o Pai não der essa pessoa Jesus. É Ele que nos atrai, é Ele que nos procura. Agora, se deixarmos as oportunidades para trás, se não ouvirmos a sua palavra, virá um tempo em que a pessoa terá que correr atrás da bênção. E aí,
humanamente falando, é tarde demais. O texto bíblico diz em Hebreus, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E muitas pessoas, era para elas viverem uma vida abençoada, era para elas estarem vivendo uma vida abençoada, feliz, completa em Deus, mas elas vivem vidas extremamente miseráveis. São cristãs mesmo, mas elas não conseguem viver a vida da graça, não conseguem viver a vida da bênção, porque optam pelo pecado. E a pessoa rejeitada por Jesus, ela entra em desespero. Veja a atitude de Herodes. O texto diz que ele escarneceu Jesus, ele desprezou a Jesus, e o texto diz que ele veste um manto branco em Jesus. O texto diz, verso 11, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Este manto que Herodes coloca em Jesus era um manto branco, era um manto de candidato, era um manto de escárnio, e ele envia-o de volta a Pilatos. Essa é a atitude de escárnio, é a atitude do desesperado. Irmãos, na prática, nós não podemos perder o dia da bênção. Na vida de quem segue a Jesus, a bênção o segue, a bênção o persegue. Nós jamais precisamos sair atrás de bênção, nós jamais precisamos buscar bênçãos, porque a bênção já está em nós. E que jamais nós precisemos sair atrás da bênção. Tem alguns cristãos muito enganados. Irmãos, eu não quero desprezar a atitude, eu não quero desprezar a boa fé das pessoas, mas eu não quero zombar da fé de ninguém, mas eu quero ensinar por misericórdia, por compaixão, por quanta compaixão possa haver no meu coração. Eu quero ensinar o seguinte, que o crente seja feliz, seja satisfeito em Deus, seja completo em Deus, seja pleno em Deus. Ele não precisa ver uma espiritualidade ansiosa, nervosa, correndo atrás de bênçãos, em campanhas, dando tudo que tem, fazendo jejuns de sacrifícios para tentar agradar a Deus, fazendo orações de sacrifício para tentar agradar a Deus, fazendo votos, promessas para tentar agradar a Deus, que jamais precisemos sair atrás da graça, porque ela já veio a nós. Jesus vem a nós, Ele está em nós. O cristão, ele precisa viver essa espiritualidade contente, do contentamento, da alegria, da felicidade, da satisfação em Deus. Jesus é aquele que nos completa. E eu quero dizer para vocês também, hoje, nessa semana, nós estamos com o comércio fechado aqui na nossa região, em muitas cidades do Brasil. O comércio está fechado, alguns estão sem trabalhar, com alguns contratos suspensos, salários diminuídos. Mas eu quero dizer o seguinte, não é a primeira vez que você vai depender de Deus, da provisão de Deus, da provisão do Senhor. Isso já era assim, nós sempre dependemos da provisão de Deus, não mudou nada, porque no pouco ou no muito, nós sempre dependemos de uma coisa, da provisão do Senhor. Não rejeitemos, não deixemos Ele nos ignorar por tê-lo ignorado, não ignoremos, meus irmãos, que é Jesus em nós, que se nós temos muito, Jesus está ali. Se nós temos pouco, e se nós estamos enfrentando um momento de carência, de pouco, Jesus está em nós. Ele é a suficiência que nós temos, Ele é a graça que nós temos, Ele é a bênção que nós temos. E foi exatamente tudo isso que Herodes ignorou. Que não sejamos como ele, mas eu quero dizer também que nós nos identificamos com ele.
Nós também nos identificamos com a pessoa de Herodes. Nós não podemos ser tão duros assim na nossa crítica a Herodes, no nosso julgamento a ele, porque também nós ignoramos a Jesus. Também nós podemos ignorar a Jesus. A boa notícia é que ele não nos ignora, porque nós somos seus filhos. A boa notícia é que a gente, ignorando a ele, nós tantas vezes fazemos isso nas nossas crises de fé, nos nossos desesperos, na hora que a gente acha que acabou, é uma forma de ignorarmos a Jesus também, ignorarmos a bênção, ignorarmos a graça. Mas a boa notícia é que, sendo nós filhos de Deus, por meio de Jesus, Ele está conosco e nos ampara. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós glorificamos o Teu nome, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos de todo o nosso coração. E por meio dessa palavra, Senhor, que a nossa fé seja renovada, avivada, Senhor, e transformada numa fé viva, que nos leve a viver um dia a dia de paz, de graça, de bênção, do desfrutar da plenitude, da alegria que vem com a presença do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando para o final do nosso culto. Nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. Nosso endereço é na Rua Nicolau Eli 332, em Porto Alegre. Nós estamos com nossos cultos presenciais, por enquanto, suspensos. E acompanhe, domingo após domingo, as nossas transmissões online, nossos cultos online, que têm sido bênçãos para muitas pessoas. Mas, quando nós estamos nos cultos presenciais, nós participamos da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia de comunhão, e nós recitamos, ao participarmos da ceia, desse sacramento precioso que é a ceia do Senhor, o credo niceno. E nessas transmissões nós ainda não havíamos recitado o credo niceno. Então hoje nós vamos recitar o credo niceno. A gente está sem a ceia, sem participar da ceia por esse tempo, mas o Senhor é o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa força, a nossa bênção, a nossa graça. Mas nós vamos recitar hoje então o credo niceno, vai também estar aí na projeção. Recitem comigo, nós vamos, é um pouco mais longo que o credo apostólico, mas vamos recitar ele calmamente. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas,
o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e se fez homem, e por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai. E virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Graças a Deus. Que coisa linda, né? Que texto lindo, que confissão maravilhosa. Vamos encerrar nosso culto, mas antes nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos também convidar para que a gente inicie a nossa oração orando juntos a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Vamos orar então juntos e depois receba também a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Queremos te pedir agora uma semana abençoada a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que a tua boa mão seja com todos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, abençoa, Senhor, nossas crianças, abençoa os idosos, abençoa os casados, os solteiros, abençoa, Senhor, com provisões, com saúde, com cuidado, nos guarda, Senhor, nos guarda nessa semana. Senhor, que a tua boa mão seja conosco, estende a tua mão, Senhor, sobre os profissionais de saúde, abençoa o presidente, abençoa os governadores, estende a tua mão, Senhor, sobre os prefeitos, sobre os médicos, sobre as pessoas que estão nos hospitais trabalhando. Meu Deus, estende a tua mão, os familiares, Senhor, desses profissionais, os filhos, os pais, estende a tua mão, Senhor, estende a tua boa mão, e que o teu nome seja glorificado neste tempo de pandemia, neste tempo de crise, neste tempo de aperto e de aflição, que o teu nome seja glorificado e que haja paz em nossas casas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Tenham uma boa semana, fiquem em paz e vamos em paz, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo.